Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Código Dourado, o podcast onde a gente busca o código por trás das ações que geram resultados. Hoje eu estou aqui com ela, que é doutora em economia, tem mais de 30 anos de experiência em consultoria estratégica e é a fundadora e presidente do Instituto Fóton de Tecnologias Quânticas. Seja muito bem-vinda ao Código Dourado, Rosângela Marasquim. Obrigada, Cíntia, querida. Prazer enorme estar aqui nesse espaço fantástico e, como já diz o título, né, no espaço dourado. E vamos ver o que a gente consegue contribuir aí para melhorar e brilhar mais ainda os caminhos. Nossa, mas com certeza vai brilhar muitos caminhos, porque, gente, essa mulher não só ela tem uma trajetória fascinante, como a mente dela funciona de um outro lugar, vocês vão ver com esse papo. A Rô, a gente se conheceu lá em 2019, né, no Vale do Silício, quando eu ainda estava morando lá. Você foi para o Vale, me mandou uma mensagem, nós duas fazendo parte na época do Grupo Mulheres do Brasil ali. Você mandou mensagem, vamos tomar um café, e de repente parece que um universo se abriu para nós duas. Tamanha foi a nossa conexão e comunicação, que até hoje a gente está fazendo coisas juntas. E você, Rô, é uma pessoa que tem uma característica muito forte. Eu observo você te acompanhando esses anos, e agora esse último ano, até trabalhando mais de perto juntas, que você tem uma coragem e uma ousadia muito grandes, num bom sentido. Eu não vejo você desperdiçando coragem com coisas tolas, mas eu vejo você indo atrás. Você sempre está com a cabeça lá na frente, você sempre está à frente do seu tempo. Você está sempre buscando alguma coisa além. O que melhorar, para onde a gente pode ir, e não só no campo das ideias, mas no campo da realização. Você enxerga e você realiza. Como é que isso funciona, Rosângela? Como é que você consegue fazer tantas coisas incríveis como você tem feito ao longo de todos esses anos e agora à frente de um instituto que está orquestrando aí as tecnologias, o ecossistema de tecnologias quânticas no Brasil? Cíntia, você é muito generosa e, olha, foi um prazer gigante a minha vida. Tem muito a ver com a minha jornada de descobrir quem eu queria ser quando crescer, que eu continuo procurando ainda até hoje. Então, isso já é uma das primeiras dicas para quem quer entender como é que as coisas funcionam. Descubra todo dia o que você quer ser quando crescer. Descubra aquilo que faz mexer o teu coração e vibrar a tua alma para pular da cama. E é hoje que eu vou resolver isso, hoje eu vou dar o primeiro passo, ou hoje eu vou fazer mais um passo em direção ao que eu acredito que seja o lugar que eu devo estar, o que eu quero estar para ser efetivamente feliz. Porque é só isso que importa da gente estar aqui, é estar e ser feliz. E isso a gente viu muito lá no Vale do Silício, quando a gente viu a qualidade de vida, segurança, a disposição, as pessoas trabalhando muito o seu cuidado da mente, muita gente meditando. Eu disse, gente, esse pessoal é criativo também, além de inovador. Que espaço é esse? Que lugar é esse que as coisas acontecem da forma que acontecem, as pessoas parecem tão felizes, realizando coisas tão inimagináveis muitas vezes, e realizando como empreendedores, como pesquisadores, como cientistas, que a gente teve a oportunidade de conhecer lá no encontro do núcleo lá em Stanford. Stanford, é. Não, com certeza. E foi uma coisa que te chamou muita atenção, né? Eu lembro que você comentou quando você esteve lá, justamente essa forma diferente de operar, né? O Vale tem isso, né? A gente acha que vai chegar no Vale do Silício, eu sempre brinco, vai ser a cidade dos Jetsons, tudo sobre tecnologia e carros voadores, e é também, ainda que os carros voadores ainda estejam em processo ali de aperfeiçoamento, mas o Vale do Silício também é muito sobre esse encontro interno, né? E esse acessar camadas superiores que te tragam essas inspirações, essas informações. Eu me lembro, a tua fala, olha só, a tua fala me fez lembrar quando eu entrevistei a Bruna Lombardi. E ela falou sobre isso, né? Sobre como, mesmo um lugar como o Vale do Silício, né? Ele tem, são pessoas de diversos lugares do mundo e também camadas diferentes, né? De espiritualidade, de filosofia de vida,
de caminhos diferentes. Então, você tem desde a pessoa que está só buscando a tecnologia pela tecnologia e aquela mente voltada para o posso, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, um limite ético ali, meio até, podemos dizer, distorcido, no sentido de que a pessoa, né, atropela muita coisa para soltar uma tecnologia que talvez não tivesse pronta ainda, ou a humanidade não tivesse pronta para ela. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas que você vê que tem uma outra camada, um outro olhar, uma forma mais sistêmica, mais agregadora, e que buscam fazer isso com mais segurança e uma tecnologia que efetivamente esteja a serviço da qualidade de vida. E eu vejo você, Rô, fazendo isso através do Instituto Fóton, porque você está falando de tecnologias quânticas, algo que é extremamente avançado, de fronteira, que está em fase, assim, a pleno vapor de aperfeiçoamento, né? E já chegando as primeiras coisas no mercado, de alguma forma, ou pelo menos um contato com isso, né? E eu vejo você fazendo isso com essa tremenda responsabilidade, só que ao mesmo tempo sem deixar que isso te paralise. Você vai. Que forças internas são essas, Rosângela, que te movem para fazer mesmo aquilo que de repente aparentemente não é. Alguém pode dizer, ah, mas você não é a especialista nisso, você não é física, você não é engenheira, mas o Brasil, o mercado ainda não está pronto. As pessoas, a gente sabe, né? As pessoas falam aquilo que são as projeções dela. E você não se intimida por isso. Você vai para cima e você faz o que você acredita. Que algoritmo é esse, Rosângela? É simples. Tem que começar. Eu preciso começar. Se ninguém está fazendo, primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Hoje a gente falou no PDCA, né? É um ciclo constante isso. A gente tem que olhar e ver quem, onde, existe oportunidade, outros estão vendo? Se esses não estão vendo, por que não estão vendo? É porque faltou o processo de aprendizagem? Vamos compreender, porque oportunidades de mercado existem. Quando a gente fala de tecnologias quânticas, a gente está falando de oportunidades que a ciência e a tecnologia vão trazer para a humanidade evoluir de uma forma fantástica, ou se autodestruir, que também é uma grande possibilidade, porque tudo tem sempre os dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. E se nós, quanto sociedade, não olharmos a computação quântica como oportunidade de evolução, quem somos nós, né? E aí eu olho eu primeiro, porque, ok, o governo não fez, o fulano não fez, o vizinho não fez, mas peraí, o que eu posso fazer? Qual é o passo que eu posso dar, que como o meu exemplo pode conectar com outras pessoas no movimento e outras pessoas que tenham a mesma percepção e preocupação que eu tenho e, consequentemente, a gente se conecta. E se conecta com uma coisa que a gente fala muito, que é a história do propósito. Só que não necessariamente que o propósito esteja escrito. Às vezes o propósito é um sentimento que nem está ainda maduro no cérebro de cada uma das pessoas. Tu sabe que tem que fazer, tu sabe que tem que ir na direção de, e outras pessoas conectam você na mesma forma, só que isso não necessariamente é totalmente linear, é previsível, é algo muito a ver com o processo intuitivo, e é um intuitivo que tem a ver com o processo de conhecimento. E hoje nós estávamos discutindo o que era intuição e instinto. Instinto é algo de sobrevivência que não vem do conhecimento, mas a intuição, ela vem do conhecimento. Então, para que a gente possa intuir, a gente já tem que ter vivenciado experiências, lido, conhecido, estudado, enfim, de maneira que a nossa intuição nos coloque na direção daquilo que é o lugar que a gente quer ser, enfim, feliz. E não percebendo apenas para si, porque a gente não pode ser feliz sozinho, a gente tem que ser feliz com os que estão com a gente, os da nossa casa, os da nossa rua, da nossa cidade e do nosso país. Então, vocês percebem que não é uma coisa que acontece porque eu quero fazer
porque eu sinto que eu preciso fazer e que à medida que eu caminho, outras pessoas estarão comigo pelo mesmo propósito, pelo mesmo sentimento de agregação que é da natureza do humano, de se identificar daquilo que faz parte, daquilo que é o mais importante de cada um, que é o seu potencial de crescimento e desenvolvimento humano. E sermos felizes, porque é só para isso que a gente está aqui, é descobrir o caminho de ser feliz, juntos. Ai, Rô, você sabe que você me inspira muito, né? E eu vejo em você uma grande líder. Você, você inspira pelo exemplo. E eu aprendo muito com você, né, nesse dia a dia, em todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido. E eu observo que você é uma liderança e, ao mesmo tempo, é uma liderança iniciadora, né? Porque a gente vê lideranças de movimentos que já existem, já estavam acontecendo, e alguém assume a liderança daquilo e leva para um outro patamar. E em você, eu vejo, além dessa liderança, essa capacidade de iniciar um movimento, essa de mobilizar as pessoas em torno de um propósito em comum e transformar esse propósito em ações. E eu queria ouvir de você como é essa sua experiência, porque olha, só hoje no Fóton você já tem mais de 120 membros que fazem parte do Fóton, que são especialistas da área quântica, que são empresários, são pesquisadores, cientistas, e que estão ajudando a construir esse ecossistema no país. Você já rodou o Brasil inteiro nesse último ano, fazendo palestras e também curadorias de eventos e apresentando, levando o conhecimento, levando essa evangelização, essa conscientização para as pessoas da importância das tecnologias quânticas, não só para negócios, mas também para políticas públicas e também para a sociedade civil e também para as universidades. Então, a famosa quádrupla hélice que você sempre fala, você é uma mobilizadora de ecossistema. Isso é muito forte, uma orquestradora. Você está mobilizando e orquestrando isso. Como é isso para você, Rosângela? É uma coisa que você faz naturalmente, você sempre fez, sempre foi assim a Rosângela. Tem uma metodologia por trás disso que você faz. O que te preenche tanto nisso que você faz com tanto gosto, que você transborda isso e inspira as outras pessoas a fazerem parte também? Eu também tenho uma veia muito forte de sustentabilidade. Tem algumas palavrinhas que são chaves. Uma é inovação, a outra é sustentabilidade, criatividade e inclusão social. Para fazer essas coisas acontecer, a gente precisa aprender o que a gente consegue mobilizar e como funciona a inovação, como funciona o mundo criativo, como funciona a sustentabilidade e a inclusão social. E tem um autor que é o Hanley Brown et al., de 2012, e ele traz um texto fantástico, que é o texto de impacto coletivo. Como criar o impacto coletivo? Como reunir as pessoas para a criação de uma visão comum e de um plano de ação comum de futuro. E é a partir dessa fonte, do Hanley Brown, que a gente entende, então, como organizar não só a gente, mas nós como núcleo, nossa casa, a visão comum de futuro. Começa na família. A gente pega e traz isso para dentro do nosso dia a dia, fazendo o quê? Identificando quais são os nossos potenciais, como que tu vê o nosso futuro, como que ele será, quais são as coisas que a gente precisa fazer para melhorar e o que a gente quer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, da nossa casa, do nosso bairro, ou da nossa cidade, ou da nossa nação. É através da mobilização do impacto coletivo que a gente consegue e fazer a agregação dessas pessoas, porque daí tu vai encontrando outros que também querem fazer esse mesmo movimento, que também têm a mesma visão de futuro ou similar, que possam ser adequadas. Porque não adianta a gente, cada um, ficar puxando por um lado. A gente tem que olhar todos na mesma direção, e aqui a gente tem no Brasil, inclusive, experiências fantásticas já de realizações desse tipo, é que a coletividade toma pé, não um governo esperando, não, é a sociedade civil organizada, é as universidades, o Instituto de Pesquisa, é as empresas e os governos trabalhando de forma orquestrada. E, inclusive, tem um artigo
que é As Funções do Orquestrador, que é um autor brasileiro que eu não recordo o nome agora, me desculpe por isso, mas o nome do artigo é Funções do Orquestrador. Esse texto é fantástico, ele explica como que nós devemos ser quando a gente quer assumir o papel de orquestração. E esse papel de orquestração não é um papel de alguém que determina o que fazer, mas que como numa orquestra favorece, o maestro favorece que cada instrumento surja e faça o seu som do seu melhor forma possível. Esse é o papel do orquestrador. Ele é muito mais do que um facilitador. Ele consegue perceber o potencial de cada ser que pode vir a agregar junto naquela visão comum que aquela pessoa tem. Então, acho que tem muito a ver com a tal da empatia. Principalmente, é um excelente exercício para a gente começar a conhecer as pessoas e nos relacionar com elas. E essa empatia tá faltando, né, Rô? A gente tá precisando botar uma empatia no mundo, assim, e eu vejo uma vontade mesmo, né, de querer fazer as coisas acontecerem. Quando eu estava morando lá no Vale do Silício, eu fiz um curso lá em Stanford com uma professora especialista nessa parte da ciência da compaixão. Então, ela era uma pesquisadora que é uma autora bem famosa até agora, me fugiu o nome dela também, né? Depois, pós-Covid, eu não, beleza, né? Mas depois eu posso colocar para vocês. Ela, Kelly McGowan, talvez, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre esse exercício, e eles fizeram toda uma pesquisa científica para entender o impacto da empatia e da compaixão em resultados físicos mesmo, em resultados concretos, né? E o quanto isso modifica a forma como a gente entende o mundo. E ela mostrou que a gente trabalhar essa questão da empatia, que é esse olhar através do ponto de vista do outro, né? O mundo, e a gente conseguir dar um passo além, que é o passo daí sim da compaixão, que é essa vontade genuína de ajudar a aliviar uma dor, ajudar a aliviar um estresse, ajudar a remediar aquilo que precisa ser remediado, para que aquilo se liberte e vá para uma nova fase, para que seja criado aquilo que precisa ser criado, né? Então, claro, eu estou trazendo aqui com as minhas palavras o que ela trouxe, mas é muito bonito e importante da gente pensar nisso, para a gente não ficar presos a uma dor ou uma coisa que a gente fala, não, realmente isso aqui é muito ruim, e fica preso ao problema, mas a gente efetivamente conseguir olhar a partir de uma vontade de resolver esse problema, conseguir alcançar outras soluções. E eu vejo você fazendo isso muito, Rosângela. Você tem uma outra característica como orquestradora que me chama muita atenção, que é uma capacidade de fazer sábias adaptações. E um dos casos disso que eu vou pedir para você compartilhar aqui é o que vocês fizeram em Gravataí, diante dessa vontade de trazer para o Brasil esse conceito dos BIDs, né? Que são os Business Districts. Agora até enrolei o inglês aqui. Que é um modelo que existe, funciona muito bem em Nova York, e que ele dependia de uma legislação para acontecer no Brasil, e essa legislação está engavetada, e você não deixou que isso te parasse. Você fez uma sábia adaptação. Então, conta para quem está acompanhando aqui com a gente um pouquinho mais sobre os BIDs e sobre a sábia adaptação que vocês fizeram em Gravataí, mostrando a importância da vontade e o foco na solução para fazer as coisas acontecerem. Então, é Business Improvement District. Isso, sabia que faltava alguma coisa. Em que a tríplice hélice, muitas vezes, ou até a quádrupla hélice, enxerga uma região que precisa ser que está degradada, que precisa ser revitalizada. E como resolver isso se o poder público não tem os recursos financeiros para fazer isso, as pessoas isoladamente não conseguem? Olha, vamos criar os BIDs, então, vamos organizar isso naquela
conexão de impacto coletivo através da quadra para hélice, numa função de orquestrador, e vamos fazer as mudanças que precisam ser feitas. A gente iniciou alguns processos, mas mais especificamente em Porto Alegre. Foi quando identificamos aqui a região, que existem regiões dentro da cidade de Porto Alegre que já têm características de territórios criativos. E o que são territórios criativos, né? São aqueles locais em que já existe um conjunto de empresas ligadas à economia criativa, formada por que tipo de empresas? Empresas da cultura, que tem patrimônio, culturas tradicionais, as artes visuais e performáticas, a mídia com publicação, audiovisual, as criações funcionais de arquitetura e moda, publicidade e pesquisa de mercado, tecnologia, e aqui sim entra o ensino, a pesquisa, a área de TI, software, pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso é o que nós chamamos, então, de economia criativa. E tem muitas regiões que esse local já existe por um aglomerado de empresas que estão ali. Só que elas não vivem com os benefícios que essa identificação como território criativo poderia trazer, ou como um BID. Mas o BID não existe no Brasil, está lá pendurado no Congresso Nacional, lá em alguma gaveta, alguma câmara, enfim. O que nós fizemos? Nós aqui, junto com uma outra associada e fundadora também do FOTO, com a Sátira, identificamos uma região que é onde tem a concentração de pelo menos 2 escolas de samba, casualmente no local, e outros instrumentos de economia criativa. E a gente olhou aquilo, se aquilo ali é uma economia criativa, é um território criativo. E criamos, então, um grupo de trabalho dentro da Prefeitura de Porto Alegre, com apoio, principalmente com a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criou um grupo de trabalho para definir o que é território criativo, e no final deste período de um ano, criamos, então, uma lei que está sendo submetida agora à Câmara de Vereadores, que traz um conjunto de benefícios e incentivos delimitando uma área geográfica num dos bairros, ou 2 bairros, enfim, da cidade, que receberão subsídios de redução de IPTU, de ISS, melhorias, e aí concentração, a ideia é fazer concentração de planejamento na mesma direção, ou seja, o que o governo do estado pode favorecer naquele território, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Inovação e todos os demais organismos que podem reforçar, todos olhando na mesma direção, um determinado território em função da sua potencialidade econômica que ele já tem na sua natureza cultural local. Isso pode ser feito em vários lugares. E a gente está trabalhando nisso. É replicável, né? É um modelo replicável, né? E isso é a melhor parte. E é algo que vem de um lugar de não parar no primeiro não, né, Rosângela? Tem uma coisa que eu quero trazer, que Gravataí não fez desse modelo, mas achou uma outra forma de resolver o problema, também de uma área degradada, abrindo uma concessão pública. Nós tínhamos lá um problema na área central, e vocês sabem que a área central da cidade são as áreas que são normalmente as mais abandonadas, né, no decorrer dos períodos. E aí, esse era um caso da cidade de Gravataí, e através de uma movimentação a partir da Prefeitura, da Secretaria de Inovação, principalmente a secretária Selma Fraga, buscar uma solução, fizeram uma ação, um edital de concessão pública de uma área para ser revitalizada no centro da cidade, que era composta de 2 grandes praças. Essa área acabou virando a Rua Coberta de Gravataí. 100% do investimento privado, 0% numa concessão de 20 anos. Não só reduziu os índices de criminalidade local, mas trouxe desenvolvimento para o entorno
da praça e da rua coberta de Gravataí. E isso é um modelo que pode ser replicado, assim como o modelo dos territórios criativos que estamos fazendo em Porto Alegre, um modelo de concessão pública privada, então das parcerias público-privadas de Gravataí é um exemplo que a gente pode levar para outros também. Nossa, isso é muito bom, né, Rô? Porque a gente vê que os municípios brasileiros, aí a gente tem mais de 5.500 municípios no nosso país, e a gente vê que, tirando ali algumas grandes cidades, grandes metrópoles, né, a gente tem muito potencial que muitas vezes fica adormecido e que fica esse jogo de a prefeitura deveria ter feito, não sei quem deveria ter feito, o governo deveria ter feito. E o que você está trazendo para a gente é que existe a possibilidade de fazer uma política pública e de contribuir para uma política pública e para a mudança de uma realidade sem necessariamente você ser uma pessoa ou que foi eleita, né, um político que está eleito, ou que você seja um servidor público. Você, como sociedade civil, pode fazer essa movimentação e você é um excelente exemplo disso. Para quem quer fazer isso também, Rô, por onde começa? Como é que a pessoa faz para ela poder falar, ok, eu quero ajudar a ter melhores políticas públicas para o Brasil, mas eu não quero ir para a política, eu não quero ir para o serviço público. Como sociedade civil, como é que eu posso contribuir? Por onde a pessoa pode começar? Bom, a, nas cidades, na nossa rua, já é um lugar para a gente começar. É entender que quem, além da gente, também percebe que pode ser feito algo. É exatamente quando a gente conecta, volta de novo, a visão comum de futuro. Quando a gente começa a conectar os propósitos das pessoas que estão no nosso entorno. E essa liderança, ela acaba se tornando a inspiração para os outros se agregarem a gente. Então, não é eu fazer algo ou eu ir bater no poder público e reclamar do poder público. Sim, ele tem dever e muitos precisam fazer efetivamente. Mas como que a gente muda a nossa realidade? A gente agrega com outros. E aí sim, podemos conversar com o poder público como uma sociedade civil organizada. Vamos trazer os empresários para vir conversar junto com a gente, porque eles também recebem e são impactados pelos problemas que são criados nas nossas cidades. Vamos chamar as universidades para discutir, olha, a gente tem um problema aqui no nosso bairro, que é em função do público, que acontece isso, que acontece aquilo. O que a gente poderia fazer para resolver? E aí entra um projeto de pesquisa com alunos precisando implementar novidades. E à medida que esses movimentos pequenos começam a acontecer, a gente tem que chamar os outros, porque não adianta eu arrumar a minha rua ou o meu bairro se eu não arrumar o bairro do lado. E o bairro do lado tem problemas e questões e potencialidades que podem ser resolvidas por eles mesmos, junto com os demais. Então, como que a gente começa a agregar? É como se fosse um grande quebra-cabeça e a gente começa a juntar o grupo de peças e depois começa a conectar uma com as outras. E pela sinergia do que podemos ganhar juntos é que a gente faz as mudanças. Esse assunto do na organização das comunidades de economia criativa em Buenos Aires, onde tinham muitos artistas que queriam trabalhar que trabalhavam numa mesma região, mas que não trabalhavam colaborativamente. Em que foi perguntado para eles, ok, nós somos diferentes, mas naquilo que é comum, o que podemos ganhar juntos? E foi exatamente essa pergunta que ajudou a criar um dos territórios criativos fantásticos que tem, que é na cidade de Buenos Aires. Então, isso é uma característica, não é só lá, isso aconteceu em vários outros lugares no mundo. Mas esse é um bom local para a gente se inspirar também. É assim como Santa Rita do Sapucaí, né? Que a gente viu Exatamente. como uma cidade que sofreu uma tragédia, ficou embaixo d'água, numa enchente tenebrosa, e se reinventou ao ponto de hoje ser
a cidade inteira vira um grande evento de inovação, que é o Hacktown, né? Em vez de ser Exato. Hackathon, é o Hacktown. É que A tal. cidade vira um grande festival de inovação, de celebração de economia criativa, de tecnologia, de conhecimento, de humanidade, e que a gente vê que, então, é possível, mesmo quando parece que não tem nada, que não tem muito recurso, ou passou por uma grande tragédia, ou não necessariamente seja um lugar que, por óbvio, as pessoas pensem naquele lugar dessa forma, mas a própria Santa Rita, né, ela tem uma origem ali na engenharia, de onde veio essa força, mas é esse buscar, né? Qual é a nossa vocação? Qual é a vocação da nossa região? E eu sei que, por conta do Fóton, né, a gente está fazendo um trabalho também ali na região metropolitana de Sorocaba, bem bacana, uma proposta de trabalho, né, que a gente está organizando para a região, tem conversado com o poder público, tem conversado com universidades, são conversas que estão acontecendo nesse caminho, né, de criando essa ponte, criando essa conexão. E eu queria que você falasse um pouco para a gente desse olhar, né? O que é essa ideia de criar uma zona de tecnologias, uma zona especial, né, de tecnologias. Como você vê isso, que são novas formas também, né, de interligadas aos territórios criativos, mas novas formas das cidades se organizarem, mesmo das regiões se organizarem e se unirem ali a partir das suas vocações e potencialidades. Então, Cíntia, aquilo que a gente estava falando, eu sinto que posso mudar e eu dou o meu primeiro passo como cidadã e começo a pensar no quem mais que também tem interesse em mudar. E aí, eu gosto do exemplo dos barquinhos, que depois vai contar, eu começo a me movimentar e outras pessoas se agregam a este movimento. O objetivo é que essa onda, ela replique para beneficie mais pessoas. Então, não é só trabalhar as cidades, a gente tem que olhar as regiões. E para transformar as cidades, nós temos que pensar também nas nossas regiões metropolitanas. E para isso, nós pensamos uma arquitetura de ecossistema de emancipação tecnológica. Ela começa, esse ecossistema, ele começa nas pessoas, porque tudo envolve as pessoas. E o primeiro passo para se construir isso é exatamente entender a potencialidade de cada pessoa em cada região onde ela vive, porque é o olhar da cidade que é o que faz sentido da gente de pertencimento e, consequentemente, de criar as melhorias que a gente quer. E a gente precisa olhar isso dentro de uma transformação territorial. Como é que a gente pode fazer isso? Olhando, a gente tem vários exemplos. Nós temos a cidade de Joinville, vocês já ouviram falar, que é aquela âncora cultural, que tem a escola Bolshoi, ou a cidade de Medellín, que teve uma transformação sensacional, e não foi um local, é uma região, Barcelona, a área 22, né? E a cidade de Gravatei, que eu estava contando a história da Rua Coberta, são transformações territoriais que foram feitas a partir exatamente do motor de retenção e de identidade que a gente fez através da economia criativa, buscando a identificação, o sentido do lugar, mantendo esses talentos, porque nós também temos que ter talentos que são retidos, não só no nosso país, a gente não pode perder cientistas, a gente vive falando disso, mas nas nossas cidades, elas têm que ser atrativas para a gente ter a nossa qualidade de vida, criar nossos filhos, as nossas famílias com segurança e prosperidade. E, com isso, valorizar os ativos que a gente já tem nos nossos lugares. A gente precisa olhar isso sempre com a visão comum de futuro, valorizando os ativos locais, buscando esse impacto coletivo que eu já comentei antes. E começando aonde? Nos municípios. E é isso que a gente começou a fazer na região metropolitana de Sorocaba. Começando aonde? Começando em Iperó, identificando quem são os líderes locais, com o apoio
dessas pessoas e dessas instituições, estamos trabalhando no diagnóstico de vocações, porque agora o que a gente precisa saber? Quais são as vocações? Quais são as potencialidades econômicas que precisam aparecer? Uma delas, em Iperó, é a linda a fazenda de Ipanema, que é onde começou a indústria nacional, a indústria de ferro. Então, é um lugar maravilhoso que precisa ser revitalizado e ser um foco de turismo. E a partir daí, subindo os demais degraus de visão comum de futuro, de planejamento, de ações conjuntas da quadra para a hélice, chegando às delimitações dos territórios criativos e, sim, um CNPJ que orquestre, que ajude esse município a se estruturar quanto movimento, captação de recursos e um cronograma comum com um processo de comunicação que todo mundo compreenda em que momento que a gente está e o que nós estamos fazendo. Eu gosto de trazer um outro evento que foi aqui na Cheias, que é a cidade de Nova Roma do Sul, em que perdeu uma ponte e que para restabelecer a ponte levaria 2 anos e, sei lá, 200 milhões, lá, o valor era algo muito caro e a gente não conseguiria em curto prazo. Esse povo começou a fazer rifa, buscar patrocínio, buscar apoios de todos os tipos, até galeto, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, os galetos, vendendo galeto para conseguir juntar o recurso. Eles conseguiram juntar o recurso, eles colocaram a ponte em 3 meses, no máximo, e ainda sobrou dinheiro do valor. Então, isso foi uma ação em que toda a comunidade, não foi só a prefeitura, foram as empresas, e não foram as empresas do local, mas do entorno daquela cidade, que tiveram a visão comum de futuro e todos agiram junto numa ação coletiva de conexão de impacto. Então, esse é o roadmap de desenvolvimento que a gente está buscando implementar, não só a partir de Peró na região metropolitana, mas em Gravataí, em São José dos Campos, em outras cidades que nos derem a oportunidade para a gente também estar desenvolvendo seus ecossistemas inovadores, criativos, sustentáveis e inclusão social. Olha, Rô, e tudo isso no momento em que o estado tinha acabado de passar, o Rio Grande do Sul, né, por um estado de calamidade pública, né, com todas aquelas enchentes muito tristes que a gente viu acontecendo. E mesmo em meio a esse momento traumático, a gente viu as pessoas se unindo e tomando essas atitudes que você acabou de descrever. E isso mostra pra gente que povo aguerrido, que povo que vai e faz e resolve as coisas, né? Que são os gaúchos e somos nós brasileiros. E isso é muito importante porque a gente acabou de sair da Copa do Mundo, né? Ontem foi, a gente está gravando aqui essa live logo em seguida da derrota do Brasil em relação à Noruega. E a gente viu, talvez ali, comportamentos que mostram para a gente que a gente pode escolher outros caminhos para realizar os nossos objetivos, né? A gente pode, talvez se a gente partir já de algum tipo de certeza, de achar que a gente tem que ganhar alguma coisa porque somos nós, porque é assim, talvez a gente se perca naquilo e a gente não conquiste os objetivos. E ao mesmo tempo, quando a gente vai, como a gente viu a exemplo da Noruega, né, com um foco de, não, a gente precisa resolver, precisa fazer o nosso melhor dentro daquilo que a gente tem, e o resultado a gente vai colher aquilo que a gente vai plantar, e não a gente tem direito à colheita que a gente quer, porque algum dia lá atrás alguém já plantou e já trouxe. E eu estou trazendo esse tema porque a gente está falando muito de mentalidade aqui, né? Qual é a mentalidade que faz com que as coisas se realizem, que não fiquem só numa eterna promessa frustrante de que deveria ser assim, porque eu acho que tem que ser assim, alguém tem que resolver que seja assim, mas de assumir uma mentalidade que traz um protagonismo e que chama cada um a sua responsabilidade de contribuir
para que as coisas aconteçam e na velocidade que ela tem que acontecer. E às vezes, quando a gente está no campo de tecnologias quânticas, né, que é o campo no qual a gente está mergulhada hoje, e que é uma coisa que, ao mesmo tempo que parece muito à frente do seu tempo, a gente que está mergulhada nisso está vendo que isso já está acontecendo e é algo que demanda uma urgência de ação. A gente vê que tem um desafio enorme, né? Entre a gente perceber que a ação precisa ser feita e a gente conseguir mostrar que ela precisa ser feita e que a ação e quem precisa fazer o quê. Então, agora, dito isso, dado esse contexto todo de várias coisas que a gente está vivenciando simultaneamente, mas a gente está encontrando chaves que levam as ações a dar resultados. O que você enxerga, falando de tecnologias quânticas, dessa chegada desse novo momento, né, dessa convergência tecnológica, como a Amy Webb trouxe na sua palestra no SXSW, o que você enxerga, que chaves a gente precisa virar para a gente entender que as tecnologias quânticas estão vindo, elas vão mudar o paradigma no qual a gente vive. Se a gente acha que já foi impactante a chegada da IA, aguarde as quânticas, né? Aguarde as tecnologias quânticas. E para a gente não chegar nelas achando que, não, tudo bem, manda aqui que eu tiro de letra, né? Para a gente chegar e depois tomar na cabeça. Para que o Brasil não fique achando que de algum jeito as coisas vão se resolver, mas que assuma o protagonismo de resolver. O que a gente precisa fazer, Rô, para virar essa chave no Brasil? Bom, a gente está falando de algo que realmente vai mudar novamente a maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente resolve os problemas, a maneira que a gente vive. E nós já vivemos hoje uma grande transformação, porque entrou a era industrial, porque entraram as máquinas, entrou a internet, foi uma grande revolução. Imagine com a inteligência artificial, já está tirando todo um monte de gente da zona de conforto. Imagine que tudo isso vai ser potencializado por um poder de processamento que é muito mais eficaz do que nós temos hoje. Vai resolver problemas e se permite coisas que hoje nós não podemos resolver, como, inclusive, a previsão do tempo. Uma coisinha simples que parece, não, mas por que eu não sou mais exato? Porque eu não tenho capacidade de processamento visto ao volume de dados. Isso parece tudo muito complicado, gente. Mas espera aí, como é que a gente começa a entender isso? Como eu disse antes, primeiro a gente começa. E o processo vai ser, sim, através do processo de atualização e capacitação. Gente, a internet tem muito material já falando do que é computação quântica, o que é ciência e tecnologia quântica. Independente de ser um lugar em que você queira trabalhar, que você daqui a pouco vai dizer, não, meu negócio é fisioterapia. Não tem problema, dá uma olhadinha. Como é que é a fisioterapia no futuro com a computação quântica? Começa a olhar a sua profissão e coloca a palavra quântica do lado e vê quais são as perspectivas que tem aí pela frente, porque o nosso mercado de trabalho vai mudar muito nos próximos 5, 10 anos. Mudou, muitas novas profissões vão ser criadas, muitas deixarão de existir. E teremos que ter, sim, capacidade de aprendizado, porque nós temos que entender o que virá e como nós continuaremos sendo competitivos como profissionais e como empresas. Nós temos falado muito para as nossas empresas, do quais a gente tem acompanhado, vamos olhar a estratégia. Qual é a estratégia de curto, de médio e longo prazo para fazer frente às novas ciências e tecnologias emergentes que estão postas aí para 2029, 2030, 2035? A mesma pergunta vale para cada pessoa, para cada estudante, para cada profissional. E é exatamente através dessa visão de futuro que a gente inicia o nosso processo de adequação do processo de novas tecnologias. Então, é isso que precisa ser feito. Principalmente a certeza de que a gente não sabe.
mas que se a gente começar a procurar entender quanto que isso vai nos impactar, a gente vai começar a entender o que nós precisamos fazer para estarmos prontos quando essas tecnologias estiverem disponíveis no mercado e não nos tornarmos o que é mais importante nesse momento, obsoletos. Porque se nós não fizermos isso, nós como profissionais seremos obsoletos e descartáveis, consequentemente, e muitos sabem do que em muitas profissões já aconteceram histórias e cases fantásticos, porque simplesmente o mercado mudou e por melhor que tu fosse como profissional, não importa, o mercado já não reconhece aquilo como necessário, consequentemente os profissionais foram descartados, tiveram que se reinventar. E isso nós temos que fazer já a partir de agora, procurarmos entender o que será este tsunami tecnológico e, consequentemente, nos reinventar e nos preparar para este futuro que não é de muito longo prazo. Pessoas e organizações precisam fazer isso, nós não estamos falando só de empresas, são de organizações, empresas, governos, país, sociedade como um todo. Precisamos fazer isso, e é por isso que a gente está tão imerso dentro do Instituto Fóton, trabalhando com ciência e tecnologia quântica, porque a gente enxerga esse futuro que é fantástico, de valorização dos nossos talentos de ciência e tecnologia no Brasil, e a gente quer aproveitar eles também. Nossa, com certeza, né, Rô? Quando a gente se conheceu, uma das coisas que a gente conversou muito foi sobre essa fuga de talentos que a gente tem do Brasil, né? De quanta gente boa vai embora, porque de repente aqui ou não encontra mercado, não encontra investimento, não consegue encontrar esse terreno fértil para desenvolver o seu trabalho, e a gente acaba exportando muita gente com capacidade criativa, capacidade científica, com capacidade empreendedora, estratégica, que vai para fora do Brasil. Só os cientistas, né? A gente sempre traz esse dado. Entre 2015 e 2022, a gente perdeu cerca de 7 mil cientistas que foram embora, cientistas formados. Quantos anos de investimento público não são feitos para que se forme um cientista? E não estou falando isso, pelo amor de Deus, para culpar ninguém que tomou essa decisão. Pelo contrário, as pessoas têm que tomar as decisões que vão levar elas para os seus objetivos. E eu tive a oportunidade de conviver com muitas cientistas brasileiras que estavam lá no Vale do Silício, que eram pós-doc em Stanford, e a gente via esse amor pelo Brasil e essa vontade de retribuir de alguma forma, e ao mesmo tempo esse lugar de não tem como eu ficar no Brasil, porque o Brasil não absorve o tipo de trabalho que eu faço, mas já está saturado, né? Para o tanto de brilhantes cientistas que a gente forma aqui, a gente não está conseguindo abarcar essas pessoas no mercado. E você fala muito, Rô, sobre essa transição para as empresas se tornarem cada vez mais de base científica, o que é uma boa notícia para os nossos cientistas, né? É uma boa perspectiva. Eu queria que você compartilhasse um pouco aqui dessa sua visão de futuro em relação a essas empresas. Então, nós estamos falando de um novo momento tecnológico, de problemas que hoje a gente não consegue resolver, mas a gente vai resolver no futuro. E serão criados problemas mais complexos. Como que tu vai resolver os problemas complexos? Tu não vai resolver através, eu vou contratar um profissional especialista em IA. Não, eu preciso daqui a pouco de um profissional da área da biologia, junto comigo, para trabalhar esse problema complexo com a visão multidisciplinar. E, dessa maneira, eu preciso reunir grupos de profissionais que tenham visões que sejam complementares para resolver um determinado problema. E é exatamente essa é a modelagem que a gente precisa ter, porque no futuro não terá uma profissão. Agora eu vou formar uma profissão X. Não, ela não será a que vai resolver. Nós vamos precisar que todos os nossos profissionais que estão hoje vinculados ao desenvolvimento intelectual e principalmente da ciência, que eles consigam trabalhar como grandes equipes complementares, porque é a visão exatamente desses grupos é que nós vamos conseguir resolver coisas que hoje eu não tenho a solução. Por mais estudos que eu já tenha feito, eu preciso de outros profissionais junto comigo para resolver os problemas que ainda nem foram criados.
Então, É um desafio imenso e fascinante, né, ao mesmo tempo. e como fazer isso como empresa? A empresa tem que se tornar em base de ciência. Existe já alguns exemplos no Brasil muito bem que nós podemos trazer como a indústria positivo, que é uma indústria que traz um olhar de valorização da sua equipe quanto modelo de ciência. E não é só ela, tem outras, tem a Next Power, que a gente teve a oportunidade de conhecer, e tem essa valorização das suas equipes, exatamente criando um outro perfil em que essas equipes, elas trabalham de forma, vamos dizer, quase que autônomas, semi-autônomas, tendo o poder do desenvolvimento de si mesmos e da busca de solução com a criatividade necessária e o conhecimento, obviamente, para resolver os problemas que são frentes a essas empresas. Eu acho que, de alguma forma, resumida, né? Que a gente tem que trazer aqui, o nosso espaço é pequeno de tempo, mas eu acho que principalmente valorizar a potencialidade de cada um dos profissionais da sua empresa e trabalhem para que eles possam se desenvolver mais como cientistas. Voltando a buscar o olhar que nós tínhamos de curiosidade quando nós somos crianças, quando a gente tem a ideia de que nós temos a aventura do conhecimento, o descobrimento, porque é exatamente através da pesquisa, do desenvolvimento pessoal, é que esse time será um time forte e poderoso para resolver os problemas que ainda nem existem, mas que é o que dará a condição das nossas empresas sobreviverem a essas mudanças tecnológicas. Temos um belo caminho pela frente se a gente souber aproveitar, né, Rô? Se a gente souber construir, sabe, souber caminhar, nem tudo está perdido. A gente tem como dar uma volta por cima, a gente tem como construir um novo Brasil e, quem sabe, deixar o país melhor, né, para as próximas gerações, fazer a nossa parte e deixar um país melhor do que aquele que a gente encontrou e assim perpetuar esse legado positivo, né? Dessa busca pelo aprendizado, pela curiosidade, pela ciência, pelo entendimento do mundo, né? Eu vejo a ciência muito como esse lugar de você compreender como o mundo funciona, né? Não estou nem falando de certos engessamentos que infelizmente a gente vê por aí que atrapalham muito mais muitas vezes o acesso ao conhecimento do que permitem que ele aconteça, mas olhar a ciência na sua pureza, né? Quando a gente olha lá as sociedades antigas, a gente vê muito essa valorização, né? Dos três pilares, da filosofia, das artes e das ciências, como pilares fundamentais da construção de uma grande civilização. E o Brasil, que já é um berço dessa mistura, né, de povos do mundo inteiro, tem um potencial tão grande para que seja essa civilização, essa sociedade que inspira toda a evolução de uma civilização, pegando o melhor de cada um e levando isso para um próximo nível, combinando, como você falou, não só os conhecimentos de cada área diferente, mas combinando também os valores, aquilo que cada povo diferente tem para agregar e tem para construir esse nosso país. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode fazer se a gente aprender a trabalhar juntos, né? Aprender a conversar mais, a gente aprender a sair dessa polarização extrema que a gente está vivendo. Claro que sempre vai ter, né, quente, frio, dia e noite, a gente está no universo polar, mas a gente está numa coisa tão extrema que está tá tão difícil de construir alguma coisa porque tá tudo muito à flor da pele, muito separado. E eu vejo que a gente tem enquanto isso o tempo vai passando e a gente vai desperdiçando o potencial de vida e potencial de criação aqui no Brasil. E você, Rô, é uma pessoa, porque a gente vai lá no país e a gente volta para a pessoa, né? Porque cada um de nós, a gente só pode fazer a nossa parte. Você é uma pessoa que você não desperdiça oportunidade. Você não desperdiça potencial. Você não desperdiça a vida. Eu admiro muito isso em você. Você se reinventou diversas vezes ao longo da sua trajetória
E você continua se reinventando, você está sempre aprendendo. Toda vez que a gente se fala, e a gente fala muito, toda vez que a gente se fala, pô, você estava lendo um artigo, você estava falando com uma pessoa, você tá juntando pecinhas ali de um quebra-cabeça, você está enxergando, tá tendo um insight. Fala. Fala pra gente desse processo. Essa coisa de juntar pecinha é muito legal, porque isso tem muito a ver com o caminho da jornada da minha própria vida. E que eu vou usar a minha vida como exemplo, tá? Mas eu enxergo a minha vida a construção de uma estrada. Então, todos os dias eu estou construindo essa minha estrada onde eu estou passando. E eu percebo que faltam alguns tijolinhos. Quando faltam os tijolinhos, eu entendo qual é o tijolinho, eu trato de buscar esse tijolinho. É num artigo científico, é num bate-papo, é numa conversa, é num vídeo, é onde for que ele vier aparecer para mim. Mas eu sei que eu tenho um tijolinho, às vezes eu não sei exatamente o que eu preciso, mas eu sei que para mim continuar pavimentando essa minha trilha, essa minha jornada, eu preciso desse tijolinho. Então parece que eu estou me reinventando, mas não é na verdade me reinventando. Eu estou me complementando, eu estou me completando no decorrer. Porque eu volto a dizer o que eu disse antes, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Eu estou indo na direção do que eu tenho de potencial de vida. O meu potencial de vida é o que eu quero ser quando crescer, eu quero atingir ao meu máximo. Como que eu alcanço esse meu potencial? Juntando os pedacinhos das coisas e do aprendizado que a vida está me trazendo. E isso está pavimentando essa minha estrada. Então, de uma forma mais lúdica, talvez seja isso. Perceba qual os tijolinhos que estão faltando para pavimentar a tua caminhada e vá caminhando. E cada lugar desse você vai conseguir ter uma melhor visão de quem você é e, consequentemente, de quem você pode vir a ser. E o que a gente tem que ser é o seu melhor, do seu potencial, do que a gente veio para esse mundo e deixar, né, como legado. Essa eu acho que é o que a gente quer no final da jogada, é dizer, poxa vida, eu fiz todo o meu melhor. Tudo que eu poderia ser, eu fiz. E é isso que eu vou deixar como modelo e exemplo para os que vierem depois, para a gente procurar sempre superar os nossos limites e os nossos desafios. Que isso não nos segurem de forma alguma, muito antes, pelo contrário, é um motivo para a gente andar e subir mais um degrauzinho. Uma vez me disseram isso, não importa quantas vezes a gente caia, importa que a gente levante uma vez a mais daquela que a gente caiu. E é exatamente isso. Nem sempre as minhas decisões são as melhores, mas eu faço em cada momento, dentro das informações que eu tenho, a melhor decisão que eu posso tomar hoje. E eu acho que é isso. É mais um tijolinho de cada momento de aprendizado, de vida, e que a gente vai, muitas vezes, usando a nossa intuição, tentando entender o que está nos faltando para nos completar, para que a gente possa ser esse ser que a gente imagina que é, e que na verdade a gente é, só que às vezes a gente ainda demora um pouquinho para descobrir quem somos nós. E podemos ser, né, Cíntia? Ai, Rô, você me inspirou, você abriu uma janela de conversas possíveis aqui na minha cabeça, mas como a gente já está chegando perto do fim da live, nós vamos ter que fazer outra depois para continuar esse papo. Mas eu vou trazer uma coisa bem aplicada para quem está ouvindo a gente, em cima disso, né, juntando com isso que você falou, porque me lembrou uma pesquisadora de Stanford, que é a Carol Dweck, que ela tem inclusive um livro o livro dela chama Mindset, e ela fala justamente da diferença da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? Então, para quem está ouvindo aqui de repente pela primeira vez, a mentalidade fixa é uma mentalidade que ela seria alguma coisa no sentido de aquela música, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Então, assim, a pessoa ela acredita que eu sou desse jeito, não vai mudar, isso aqui é o máximo que eu tenho para atingir. Então, ela tem medo de se expor, porque ela tem medo que as pessoas percebam que ela não está pronta, não está formada, né? Eu estou fazendo uma adaptação da explicação dela para a conversa que a gente está tendo aqui, né?
Isso é até uma slide de uma palestra minha. Essa palestra eu ainda não viu, mas eu tenho uma palestra que tem esse slide lá. Em que ela vai trazendo justamente, então, esse medo de arriscar e de você fazer alguma coisa diferente, porque vai que as pessoas percebem que, né, a pessoa fica assim, vai que percebe que você não é bom o suficiente, que você não sabia daquilo, e a pessoa fica presa, fica fixa naquilo que ela é naquele momento, porque ela não consegue fazer uma movimentação de crescimento, que é exatamente a movimentação que você descreveu com a metáfora dos tijolinhos. Que a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela olha para alguém que de repente já tem uma habilidade que ela quer, ou está numa posição que ela gostaria de estar, ou sabe alguma coisa que ela gostaria de saber melhor, e ela não se sente ameaçada por aquilo, como alguém de mentalidade fixa se sente. A pessoa de mentalidade de crescimento, ela olha para aquilo e ela fala: nossa, que bacana, o que eu posso pesquisar, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer para também chegar nesse lugar? Qual foi? O que você fez? Como é que você conseguiu? O que você pode me ensinar? E ela vai aprendendo, e como você trouxe, né, vai coletando esses tijolinhos de olhar e falar: eu estou em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento e crescimento. E por conta disso, são pessoas que acabam se expandindo e se superando, né, nos seus próprios limites o tempo todo, porque elas não ficam engessadas em parecer ser algo que elas acham que elas precisam parecer, mas que se elas mostrarem demais vão ver que ela não é. Não, ela está constantemente crescendo e se desenvolvendo e se aperfeiçoando, e é isso mesmo, não estou pronta ainda, eu estou na jornada, é a etapa da jornada que eu tenho hoje, é o melhor que eu posso fazer enquanto eu vou buscando artigos, buscando entrevistas, buscando pessoas que possam me ajudar, botando o bloco na rua, né? Porque não adianta também a gente saber ler tudo sobre a teoria de como faz para nadar e a gente não entrar na piscina, né? Tem que, ou no rio, no mar, tem que colocar também essa teoria em prática. Mas isso é o que eu vejo que por trás de grandes mentes, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar aí, acho que mais, agora já deve ter passado de mais de 300 pessoas entre lives, podcasts, painéis, enfim, e eu vejo isso nas trajetórias das pessoas que fazem as coisas acontecerem. Elas estão em aperfeiçoamento constante e elas fazem essa combinação entre entender uma teoria, entender uma estratégia, entender um método e botar aquilo em prática e adaptar aquilo para a realidade delas e para a habilidade delas e aprender com os erros e acertos e principalmente sempre em movimento, não se deixar paralisar. Deixa eu te trazer uma coisa. Você falou uma coisa, uma palavra que eu acho que é bem importante, que faz muito parte da minha jornada, é uma coisa chamada motivação. Eu gostaria só de trazer o conceito de motivação. Como diz a palavra, é o motivo da ação. O motivo da ação, ela pode ser diversas. A gente movimenta todo dia. A gente sai da cama por algum motivo. Ou para não perder o emprego, ou para se divertir no seu emprego, ou para qualquer coisa, mas enfim, ou por medo, ou por obrigação, ou por alegria, a gente tem vários motivos para agir, para motivos de ação. Quando a gente descobre o que a gente quer ser, ou em direção aonde a gente quer chegar, a gente começa a criar um outro fator que não é mais externo, e sim interno, é a automotivação. E a automotivação é o motor que nos move quando principalmente a gente define o que a gente quer. Quais são as nossas metas, e metas têm prazos, são sonhos, podem ou não acontecer. Então, as nossas metas e o prazo que a gente quer alcançar essas metas. E principalmente, gente, aproveitem, escrevam, porque é quando elas vão para o papel, que elas saem na mente e elas já começam a se concretizar nas palavras escritas num texto, elas já começam a ter o seu efeito, principalmente do motivo da sua ação de agir em direção àquilo que você deseja, aquilo que é o teu sonho, aquilo que vai te despertar com o teu potencial de ser humano que você quer encontrar. Então, o motivo da ação se torna muito poderoso quando ele é a
motivação. E isso tu pode aplicar tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Então, não esqueçam a automotivação, entender o motivo da tua ação, que seja próprio, e escrever isso e definir o prazo para que essas coisas aconteçam na sua vida. É impressionante, parece mágico, mas isso é verdadeiro e é uma ferramenta muito poderosa que nós, como seres humanos, temos. E eu queria deixar, assim, uma última, sendo feliz, não por obrigação, só sendo feliz. Porque se você acordar de manhã, um dia, só porque tem que acordar, qual é a graça? A gente está aqui para aproveitar cada momento de amor e de alegria, que é isso que a gente tem todos os dias, é o presente que a gente ganha no presente. Ai, que coisa linda, Rô. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem final. Essa mensagem já foi linda e super inspiradora. Eu só tenho a te agradecer por estar Obrigada. aqui, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Você é uma grande inspiração para mim, você sabe disso. Eu te admiro muito. Você é minha inspiração. Fantástico. Poder trabalhar ao seu lado é realmente assim, é um aprendizado diário, é um privilégio. Eu te agradeço muito por essa oportunidade e principalmente por a gente poder fazer parte dessa gigante transformação, que é a transformação que o Instituto Fóton está trazendo para o Brasil e para a gente ajudar o nosso país a virar essa chave, a mudar de fase e não ficar só recebendo as tecnologias, mas também seja protagonista na criação de tecnologias que efetivamente geram qualidade de vida, né? Que a gente já tem, a nossa medicina é extraordinária, é a melhor medicina do mundo, uma das melhores está aqui no Brasil. A gente produz cientistas que são extraordinários, talento, né? O Brasil é um celeiro de talentos, então a gente poder aproveitar isso cada vez mais, talentos para diversas áreas, a gente aproveitar cada vez mais o nosso país e poder, de alguma forma, ajudar a fazer com que isso aconteça, é um privilégio. Então, muito obrada, Rô. Se você quiser deixar mais alguma coisa aqui, agradeço também quem ouviu a gente. E eu vou deixar para você fazer uma colocação final e aí a gente fecha. O grande desafio, agora eu quero deixar assim, o que realmente importa no final do dia é nós seres humanos. O que nós temos de bênção por estarmos num país que nem um país que é o Brasil, é algo fantástico. Os recursos naturais, uma série de questões, a gente tem muitos privilégios de ser brasileiro. E nós temos aqui a oportunidade de fazer uma história diferente, de trabalhar de maneira diferente, de trabalhar de maneira colaborativa, de maneira harmoniosa, buscando a felicidade dos nossos, dos próximos, dos que estão aqui na nossa região, e não só para conhecer e desenvolver e reter os talentos maravilhosos da ciência e tecnologia, mas também exportar soluções para o mundo todo. Essa modelagem, Cíntia, nós podemos fazer aqui no nosso Brasil e quiçá virá exemplo para a nossa América Latina e para tantos outros países que hoje são em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, em que eles consigam perceber os seus valores que cada um tem, porque todas as culturas são valorosas, todos têm uma riqueza magnífica. Nós precisamos trabalhar como comunidade, organizados, de maneira a criar um impacto coletivo, levando ao bem, não só do nosso território, mas de toda a humanidade. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, é para conseguir deixar um legado melhor para todos. E eu convido a todos que têm vontade de fazer isso de alguma forma, de se juntarem a nós de alguma forma dentro não necessariamente vindo a estar com nós, mas fazendo nessa inspiração um movimento na sua cidade, na sua casa, na sua região, na sua própria vida. Já é o mais do que importante para nós. Isso nos agradece e isso faz muito sentido. E eu me sinto muito feliz por estar fazendo parte deste momento, que é de grande transformação da nossa sociedade. Eu acredito muito nisso e nós seremos cada vez mais felizes dessa forma. Obrigada. Ai, que assim seja. Muito obrigada.
Obrigada, minha querida. Sempre um prazer enorme. Obrigada a você que assistiu a gente até o Muito final e obrigada. nós nos vemos no próximo episódio do Código Dourado. Muito obrigada.